Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 31. Amém? Lá o Senhor diz assim: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes e capitão e os das guardas do templo e os saduceus, e muitos incomodados, porque os discípulos ensinavam ao povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem façais isso? E então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja de conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles e não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre os povos, vamos ameaçá-los, para que agora em diante ninguém mais fale neste nome. E chamando-os, ordenando-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas responderam Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operava a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, que pelo Espírito Santo dissesse pela boca do nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades
alienaram-se contra o Senhor e contra o teu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se alienaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não há Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizessem. Agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estende as mãos para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E enquanto terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Porque sabemos, Senhor, que a Tua palavra nos diz e nos afirma que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E por isso, Senhor, somos gratos, Senhor, pela Tua presença. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco neste lugar. O Senhor já tem anunciado a Tua palavra através dos louvores, através da palavra lida, através das orações, através, Senhor, da Tua presença. Nós te pedimos, poderoso Deus e eterno Pai, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a nos instruir a Tua palavra. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer. Que eu venha, Senhor, a diminuir perante a Tua presença. E que o Seu nome, o Senhor, seja exaltado, o Senhor seja proclamado, o Senhor seja anunciado neste lugar. Pai, que te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Trabalha, Senhor, na Tua igreja. Trabalha, Senhor, realizando a Tua obra e completando a Tua obra em cada um que aqui se encontra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vimos domingo passado a respeito do discurso de Pedro, a qual Pedro começa a anunciar e dizer que ele não tinha feito nada, mas foi Cristo Jesus, o nome que está acima de todo nome, a qual Pedro começa a proclamar e dizer: porque vocês estão me olhando desse jeito, como se nós tivéssemos feito algo, mas nós não conseguimos fazer nada, mas sim o Senhor. É Deus quem tem todo o poder, é o Senhor Jesus Cristo que tem toda a autoridade e tem todo o poder. E logo após, nós estamos aqui diante de um texto a qual Pedro começa a pregar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Enquanto Pedro estava anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, enquanto Pedro estava dizendo que aquilo que tinha acontecido, aquele milagre que tinha acontecido, aquele coxo que era um coxo de nascença, a qual acabamos de ver um trecho, que tinha 40 anos de idade, e era coxo desde nascença, havia sido curado pelo poder do nome de Jesus. Enquanto ele está dizendo essas coisas, quando ele estava falando, o povo chegaram, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Enquanto ele estava anunciando a palavra, chegaram os líderes do templo para os prenderem, para os conduzirem à prisão. E muitos incomodados, porque os discípulos ensinavam, a palavra anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O interessante é que o narrador do texto vai nos dizer o porquê que aquele povo estava indignado, aquele povo estava incomodado. Eles estavam incomodados porque eles pregavam Cristo Jesus e esse ressurreto. Eles estavam incomodados porque eles pregavam a palavra de Cristo Jesus. Eles que tentaram matar a Cristo Jesus, que crucificaram Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas a cruz não pôde parar Cristo Jesus. A cruz não pôde parar o autor da vida, e ele ressuscita ao terceiro dia. Mas eles querem parar de qualquer maneira a palavra de ser pregada.
eles querem parar de qualquer maneira o nome de Jesus ser anunciado, e por isso eles estão incomodados. E com os discípulos que estavam ao povo anunciando que Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. O número anteriormente, a qual vimos no texto, era cerca de 3.000 que entregaram as suas vidas ao Senhor no primeiro discurso de Pedro, na primeira pregação de Pedro. E agora, mesmo eles tentando perseguir a igreja, mesmo eles tentando abafar o nome de Cristo Jesus, pessoas se rendem aos pés do Senhor. Mesmo eles tentando fazer com que eles se calem, pessoas se rendem aos pés do Senhor. E o narrador desse texto vai nos dizer que creram, o número de homens que creram aumentou para quase 5.000. Cerca de quase 5.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo Jesus após a sua morte e ressurreição, através dos apóstolos que anunciavam e pregavam a palavra. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhe: com que poder ou em nome de quem fazeis isso? Colocaram Pedro e João em interrogação, colocaram Pedro e João em interrogatório, perguntando em nome de quem e com que poder eles faziam tais sinais e tais prodígios e maravilhas. Talvez se fosse nos dias de hoje, eles não falariam no nome de Jesus, mas diriam: porque eu faço, porque eu fiz, porque eu tenho, porque eu busco, porque eu oro, porque eu tenho vida de intimidade, porque eu faço isso ou faço aquilo. Talvez eles poderiam ali naquele momento ter se promovido, eles poderiam naquele momento ter dito: não, eu faço porque eu estive com ele, eu tenho poder, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu fui ensinado por ele, eu tenho toda a autoridade. Mas eles não o fazem. Eles perguntam a eles e colocam diante deles e perguntam: com que poder ou em nome de quem façais isso? Os judeus acreditavam que o nome tinha poder, que o nome de alguém tinha poder e tinha autoridade, o nome de Deus. Por isso eles tinham a lei de não falar o nome de Deus em vão. E por isso eles perguntam: com que poder ou o nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos. Aqui Pedro toma a palavra e diz a todos, ele está dizendo às autoridades do povo e aqueles líderes religiosos: se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós, que todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Pedro, tomado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo de Deus, anuncia em alto e bom som a todos aqueles que estão interrogando, a todos aqueles que estão perguntando a eles no nome de quem, no poder de quem eles fazem aquilo, e eles anunciam o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, o Nazareno, porque os próprios fariseus, os próprios saduceus, os próprios líderes religiosos disseram: pode vir coisa boa de Nazaré?
Será que pode vir coisa boa de Nazaré? Por isso Pedro está dizendo: Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele Jesus a qual vocês crucificaram, aquele Jesus a quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Pedro vai dizer, ele diz àqueles que o interrogam: foi Cristo Jesus, aqueles que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou, mas que Deus o trouxe à vida, mas Deus o Pai ressuscitou dentre os mortos. Sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Pedro não somente fala sobre o nome de Jesus, mas Pedro também cita as Escrituras. Salmo 118, versículo 22, a qual está lá esse texto falando sobre a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Cristo Jesus foi rejeitado pelos construtores, foi rejeitado pelos aqueles que se achavam líderes e achavam ter o poder de Deus em suas mãos. Mas ele foi colocado como pedra angular, e sobre o seu nome e sobre a sua vida, ele edificou a sua igreja. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro vai muito mais além de falar do nome daquele que curou aquele homem, mas Pedro vai anunciar que não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há nada que possa te levar ao céu. Vivemos num mundo onde pessoas vão dizer e vão falar e vão dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz e nos afirma, através dos apóstolos, através do próprio Cristo Jesus, que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Por isso ele diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro vai dizer àqueles que são líderes religiosos, aqueles que são conhecedores da palavra de Deus, os saduceus, a qual tinha o Pentateuco como as palavras do Senhor, que não há outro a não ser Cristo Jesus, que traz salvação. Eles estavam dizendo: não é somente a cura, mas Cristo Jesus, ele traz salvação, ele traz reencontro com Deus. Cristo Jesus, ele gerou um novo caminho, e ele próprio é o caminho que te leva de volta a ter intimidade com Deus. Por isso Pedro vai dizer: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há outro nome dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. Se alguém te disser: tem salvação em A, tem salvação em B, tem salvação nessa pessoa ou naquela, não é verdade. A salvação só encontra em Cristo Jesus. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te levar para morar com Ele e ver o Pai eternamente. Pois próprio Cristo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo Jesus. Então, se alguém te disser todos os caminhos levam a Deus, você fala: não, só se for para julgamento eterno. Mas o caminho que leva a Deus para uma vida eterna é Cristo Jesus. Só Cristo pode mudar a sua vida. Só Cristo pode salvar a sua vida. Só Ele pode dar e preencher o vazio em seu coração.
Só Cristo Jesus pode fazer o que nenhum outro nome pode fazer. Só em seu nome há todo o poder, toda a autoridade, e Ele governa para todo sempre. Amém. Amém. E observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, e percebendo que eles eram homens simples e não tinham estudos, não tinha teologia que eles tinham, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Cristo Jesus. Eles se admiravam porque eles viam que a sua autoridade, o seu modo de falar, o seu modo, a sua coragem, era daquele que eles um dia interrogaram para levar para a crucificação. E você, quando alguém fala com você, quando alguém conversa com você, será que tem reconhecido Cristo Jesus em você? Será que o seu modo de falar, o seu modo de viver, o seu modo de agir tem demonstrado que Cristo Jesus um dia te encontrou? Que um dia Cristo Jesus te salvou? Que um dia Cristo Jesus mudou a sua vida? Será que o seu modo de andar, o seu modo de caminhar tem demonstrado que Jesus encontrou com você? Que Jesus um dia te pegou pela mão, te tirou do largo de lodo e te colocou e firmou seus pés sobre a rocha? E eles haviam convivido com Jesus, e vendo como eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Não foi uma cura momentânea, não foi uma cura de alguns dias, não foi uma cura de momento, mas foi uma cura eterna para sempre. Aquele homem tinha 40 anos, que ele era coxo, pois o texto vai nos dizer que era desde nascença, mas ele foi curado, e eles não tinham o que argumentar, porque contra fatos não há argumento. Não tinham o que dizer, pois eles conheciam, todos conheciam aquele que se assentava à porta para mendigar. Não tinham o que eles dizer, não tinha como eles argumentar e dizer que o que eles estavam fazendo era mentira, pois estava ali o homem que foi curado, junto com eles, em pé. E todos, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si. Eles mandam os apóstolos saírem e aquele que foi curado do sinédrio, e eles começam a discutir entre si. Eles começam a debater entre si o que eles iriam fazer. Dizendo: que faremos a este homem? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem todos os habitantes de Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não o podemos negar. Contra o poder de Cristo Jesus, não podem negar a sua verdadeira existência, não podem negar a ressurreição de Cristo Jesus, porque se eles dissessem que Jesus ressuscitou dentre os mortos e não fosse verdade, eles tinham aprisionado João e Pedro e João, mas não tinha como eles dizer que não era verdade.
Não tinha como eles dizer que não era verdade o que eles estavam falando, pois ali estava o homem que foi curado. E eles discutiam entre si: o que fazemos com estes homens? Pois que todos os habitantes de Jerusalém sabem que foi feito o sinal, todos viram. Não tem como a gente esconder, não tem como a gente dizer que é mentira. Todos viram. Todos de Jerusalém viram um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Eles mesmos não podiam negar estes sinais, eles não podiam dizer. Por isso que eles tramaram contra Cristo Jesus e prenderam Cristo Jesus na madrugada. Porque quando querem agir sorrateiramente, agem por debaixo do pano, agem de modo escondido. Mas a palavra do Senhor nos diz que este homem foi curado e todos viram, e todos viram o milagre, o que tinha acontecido. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante ninguém mais fale deste homem. Aqueles homens que se dizem conhecedores da palavra, aqueles homens que se dizem ser filhos de Deus, começam a tramar e dizer: vamos ameaçá-los, para que eles parem de falar nesse nome, para que eles parem de falar nesse tal Jesus, para que eles parem de anunciar esse nome e falar sobre esse evangelho. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E os chamandos os ordenaram-lhe expressamente que não os falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Talvez na minha e na sua vida não é diferente. Talvez você teve um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, mas talvez no seu trabalho, na sua roda de amigo, ou aonde você está, as pessoas não querem que você fale ou anuncie a palavra de Cristo Jesus. Talvez aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vive, você não pode anunciar ou proclamar a palavra do Senhor. Talvez alguém tenha dito para você: se cale sobre o nome de Jesus, eu não quero ouvir falar sobre esse nome, eu não quero ouvir falar sobre Cristo Jesus. Mas Pedro e João respondem a eles. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir a voz e não a Deus. Pedro e João vai dizer àqueles homens: julguem então vocês se é justo diante de Deus nós obedecermos vocês e negarmos a Deus. Você foi chamado para obedecer a Deus. Você foi chamado para agradar aquele que te chamou. Você não foi chamado para agradar homens e mulheres. Você foi chamado para anunciar a palavra de salvação. Doa quem doer, seja quem for que venha contra a palavra de Deus, mas você foi chamado para anunciar, para proclamar e para dizer que Cristo Jesus está vivo, ressuscitou e Ele salva, cura e liberta. Jesus te chamou para ser testemunha. Jesus te chamou para testemunhar deste Evangelho. Jesus te chamou para pregar e anunciar a palavra do Senhor, a viver Cristo Jesus, a demonstrar o amor dele a todos. Então ele diz, João lhes disse: julga ser justo diante de Pedro e João lhes disse, diante de Deus, de dar ouvido a vós e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se você tem vivido Cristo Jesus, se você tem vivido e tem visto as coisas que Cristo Jesus tem feito na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos, não se cale diante aqueles
que querem que você se cale o nome de Deus. Anuncie e proclame a palavra do Senhor, pois você não pode ser omisso em anunciar aquilo que você tem visto, aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Mas eles o ameaçaram ainda mais, e não achando motivos para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Mas eles continuaram a ameaçar eles, mas não tendo motivos para mantê-los presos, soltaram eles, porque o povo glorificava e exaltava o nome de Deus pelo que havia acontecido. Pois o homem em que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltar, foram aos seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Voltaram para Jerusalém, voltaram para a igreja, para os seus irmãos em Cristo Jesus. Eles podiam, nós não somos daqui, nós não somos de Jerusalém, nós somos de Nazaré, vamos voltar para a nossa cidade, vamos deixar tudo para trás, vamos voltar para lá. Mas eles continuaram e voltaram para os seus irmãos. Não importa o que você tem vivido, não importa o que você tem passado, não importa se você tem sido aprisionado, se estão tentando te aprisionar, não deixe de vir à casa do Senhor. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de estar junto com os seus irmãos em Cristo Jesus. Não deixe que você se afaste da presença de Deus, porque as coisas, o mundo está te pressionando, porque o inimigo está batalhando contra a sua vida e contra a sua casa. O seu lugar é aqui, o seu lugar é na casa do Senhor, aonde os seus irmãos estão aqui juntamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pois um carvão, uma brasa fora do braseiro, ela tem tendência a apagar. Mas quando a brasa está no braseiro, ela permanece aquecida, ela permanece pegando fogo, ela permanece fazendo o que ela foi feita e chamada para fazer. Por isso, não importe como esteja a sua vida, não importe se você tem passado por problemas ou dificuldades na sua vida, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de estar em comunhão com os irmãos, porque aqui estamos para dar suporte, para suportar uns aos outros, para suportar e para dar suporte a cada um irmão, para poder colocá-los de pé, para caminhar juntamente com Cristo Jesus. Não deixe que as coisas deste mundo te desanime. Não deixe que as coisas deste mundo venham te afastar da presença do Senhor, venha te afastar de estar em comunhão com os irmãos. Não deixe que nada te separe deste amor. E eles voltam para os seus companheiros e lhe contam tudo os que os principais sacerdotes religiosos lhe haviam falado. E ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a sua voz. Elevaram a sua voz a Deus. Quando ouviram o que tinha acontecido, eles se reúnem em oração. Eles entregam a quem é de devido. Eles oram e buscam o favor de Deus. Seja o que você tem passado na sua vida, entregue a Deus. Seja o que você tem vivido e tem passado em sua vida, entregue ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eles clamam, elevam a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, que pelo Espírito Santo
Santo, dissestes pela boca do nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliantaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois desta cidade eles de fato se alienaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. O interessante é que eles oram ao Senhor e dizem que o que aconteceu com Cristo Jesus, o que houve com Cristo Jesus, foi predeterminado por Deus, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Eles reconheceram o poder de Deus, eles reconhecem que Cristo Jesus veio a este mundo por mando de Deus para morrer no meu e no seu lugar. Não foi o homem quem crucificou a Cristo Jesus, não foi ninguém que levou Cristo Jesus à cruz do Calvário, foi Ele mesmo que se esvaziou de toda a sua glória, que se esvaziou de todo o seu eu. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, fez a gnose de Deus, se esvaziou de si, tomou uma posição de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso eles dizem, para fazer tudo o que tua mão e a tua vontade predeterminaram para que fizesse. E agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Aqueles homens oram ao Senhor e pedem: Senhor, eles não estão se levantando contra mim, eles não estão se levantando contra a gente, eles estão se levantando contra o Senhor. Eles dizem: eles não estão se levantando contra a minha pessoa, mas eles estão se levantando contra ti, ó Deus. Por isso, Senhor, conceda aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Eles poderiam ter orado: Senhor, mata eles, Deus, destrói eles, Senhor. A oração que muitas pessoas fazem: Senhor, a pessoa está me perseguindo, acaba com ela, Jesus, mata ela, Jesus, destrói ela, Senhor. Mas não, eles oram: Senhor, nos dê coragem para enfrentar o que vai vir, nos dê coragem para pregar a tua palavra, nos dê coragem para enfrentar, porque nós sabemos o que iremos enfrentar, em pregar e anunciar a tua palavra, mas nos fortaleça, nos dê coragem para viver o que o Senhor tem preparado para nós. E é isso que eu e você precisamos pedir ao Senhor. Precisamos pedir ao Senhor coragem para enfrentar, pois no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas Cristo Jesus venceu o mundo. Que possamos pedir coragem, para que o Espírito Santo de Deus nos encoraje para viver e anunciar a palavra. Ainda que não deem ouvidos, anuncie e proclame a palavra do Senhor. Ainda que não te ouçam, ainda que ninguém te dê valor, proclame e anuncie a palavra do Senhor, pois você não está fazendo para o homem, você está fazendo para aquele que te chamou, aquele que te chamou para viver com Ele, caminhar com Ele. Por isso, não importe o que ouçam, não importe quem fale, não importe quem se levante, continue anunciando a palavra, porque o que nos importa é agradar a Deus e não aos homens. E eles pedem que eles possam servir e falando a palavra com toda coragem.
enquanto estende as mãos para curar, para realizar sinais e feitos extraordinários pelo seu santo servo Jesus. Eles oram a Ele: Senhor, nos encoraja, para quando nós estendermos as mãos, para quando nós anunciarmos a palavra, quando nós falarmos do Teu servo Jesus Cristo, pelo nome dEle, tudo aconteça e tudo esteja sendo realizado. O que nós precisamos como verdadeiros crentes em Cristo Jesus é ter coragem. O Senhor te deu espírito de coragem, não de covardia. Você precisa ter coragem para anunciar o Evangelho. Você precisa ter coragem para falar do amor de Cristo Jesus. Hoje vivemos num país onde os cristãos não são perseguidos. Não vivemos a perseguição do Evangelho. Mas o inimigo age de diversas maneiras para esfriar o coração do crente em Cristo Jesus. Hoje não existe mais perseguição em nosso país, ainda não há perseguição em nosso país. Mas o inimigo age no meio do coração de muitos para esfriar a igreja, para esfriar os crentes em Cristo Jesus, para igualar os crentes em Cristo Jesus ao povo do mundo. Por isso que muitas pessoas olham para certas pessoas e dizem: ser crente igual fulano e ciclano. Eu não. O inimigo tem agido em vida de muitas pessoas para eles não fazer o que o Senhor quer e não agir conforme o Senhor quer que vivamos. Precisamos ter intrepidez, precisamos ter coragem e ousadia, mas conseguiremos com nós mesmos? Não. É o Espírito Santo quem nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus quem te fortalece. É o Espírito Santo de Deus quem te coloca de pé. Mas é necessário guardar e amar a Cristo Jesus e demonstrar que ama a Cristo Jesus, guardando os seus mandamentos. É necessário ter vida com Deus. É necessário buscar conhecer e ser conhecido por Ele. É necessário ter um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém. Interessante, irmãos, que em Atos 2, o Espírito Santo desce naquele lugar e os enche com o Espírito Santo. Mas quando eles oram novamente, o Espírito Santo os enche novamente. Você precisa buscar ao Senhor todos os dias. É necessário buscar ser cheio do Senhor todos os dias. É necessário buscar o Senhor, buscar conhecer, buscar ler a palavra. Mas talvez você esteja aí pensando: mas eu já tenho tantos anos de evangelho, pastor. Eu já conheço a Bíblia toda. Eu já sei tudo. Eu já faço tudo. Queridos irmãos, a comida que você comeu ontem, se você deixar de se alimentar hoje, você estará com fome. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Se você deixar de buscar, se você deixar de se alimentar da palavra, se você deixar de ler e de buscar a presença do Senhor, você estará fraco espiritualmente. Você precisa buscar conhecer a Cristo Jesus. Você precisa buscar e ser conhecido por Cristo Jesus, pois a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Que você possa verdadeiramente buscar a Cristo Jesus. Que você possa verdadeiramente buscar, realmente ter essa intrepidez de pregar e de anunciar a palavra do Senhor. E que você possa viver Cristo Jesus eternamente. Amém. Amém.